Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma semana buscando a face do nosso Deus, buscando a Sua presença, elevando a nossa alma ao Senhor, dizendo a Ele que nós desejamos que Ele derrame sobre nós o Seu óleo precioso da unção, que Ele nos faça segundo o Seu coração, que Ele nos dê o pão que nos sustenta, que aceitamos as Suas misericórdias renovadas sobre nós. Bom dia, queridas companheiras. Bom dia, Clarice, Laurinelli e o irmão Walter, Lise, Marizene, Elilde. Muito bom ter vocês novamente aqui. Como é que foi o final de semana? Tudo em paz? Tudo tranquilo em casa? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude nessa manhã, nessa semana, né? Que estamos iniciando e nos colocando diante dEle para que Ele nos conduza. Especialmente durante as semanas, né? Os dias de semana, não os fins de semana, que é um tempo mais agitado, é um momento, né? Em que a gente está sempre envolvido com outras coisas, com atividades do dia a dia, com trabalho. Então, geralmente, de segunda a sexta, tão agitado. Quantas vezes eu já passei por isso. Pela agitação do dia a dia, nós acabamos deixando para depois um momento que deve ser prioritário. Então, por isso também nós estamos aqui durante as semanas para nos disciplinar juntos, né, juntas, nos ajudando mutuamente na caminhada com Cristo. Bom dia, Luísa. Nos ajudando mutuamente nessa caminhada com Cristo, de perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então, nós estamos aqui juntos, perseverando na busca por Deus e permitindo que a luz do Senhor, que a direção do Seu Espírito Santo mude o nosso interior. Todos nós precisamos constantemente estarmos na presença do Senhor, buscando a Sua face, inclinando as nossas almas para Ele, para que sejamos transformados, né, de fé em fé, de glória em glória. Então é bom estarmos juntos nessa batalha por nós mesmos. Estamos em guerra, nós precisamos vencer e precisamos da ajuda uns dos outros. Hoje nós vamos refletir e meditar um pouco no Salmo 46. É um salmo conhecido, pelo menos algumas partes dele, já foi musicado muitas vezes. Então também tem bastante música, né? Que tem alguns trechos desse salmo. E a gente vai refletir um pouquinho nele hoje. Então, o Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras,
até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Salmo bem conhecido, né? E assim, os primeiros versículos, quando ele fala, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Lendo esses 3 versículos, hoje de manhã e no final de semana a gente apareceu uma notícia aí de que tem um vulcão que entrou em erupção nas Ilhas Canárias e que, a depender da intensidade, ele pode causar um tsunami no Nordeste. Então, Salvador está meio que em alerta, né? E também a gente viu uma notícia de um asteroide que está se aproximando da Terra, alguma coisa assim. Justamente nesse final de semana chegaram essas notícias aqui pra gente, né? Especialmente aqui do Nordeste. Então, há uma preocupação, muitas pessoas estão falando sobre isso, como brasileiros, né? Já muitos memes surgiram com relação a essas coisas, mas enfim, existe uma preocupação. Ainda ontem estava no aniversário da filha de uma amiga, e aí alguém chegou com a notícia: eita, o vulcão entrou em erupção. Quantas notícias têm chegado até nós, né? Para nos assolar, para tirar a nossa paz, para tirar o nosso equilíbrio, causar medo, pânico. E quantas pessoas no mundo de fato têm entrado nesse pânico, né? Têm ficado com o coração a mil, com medo de tantas coisas, principalmente com medo da morte, medo de morrer. E quando a gente vem para a palavra de Deus, tanto tempo antes, né? Os salmistas já diziam que o Senhor é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Não precisamos temer, ainda que o vulcão entre em erupção, ainda que o asteroide de fato caia na Terra, ainda que o tsunami chegue para cá, né, no Nordeste, ainda assim não precisamos temer, porque o Senhor é o nosso refúgio. E quando a gente lê isso, estando distante essas coisas de nós, a gente acha lindo, coisa bonita, parece uma poesia, um jeito tão bonito de dizer. Às vezes a gente pensa assim, não, é só um exagero, uma hipérbole, né? De falar que os montes vão se afundar no mar. É só um exagero. Mas e quando começa a chegar perto de nós? Né? Quando essas notícias começam a ser mais reais, né? Mais possíveis. Reais não, né? Mais possíveis de acontecer com a gente. Como de fato, qual deve ser de fato a nossa postura, né, diante dessas coisas, diante desse tipo de notícia? Marizene está aqui falando, né, que Deus nos guarda, o Senhor nos guarde mesmo desse mal, e Ele nos guarda. Ele diz que Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso refúgio. E o que é ser refúgio? O que é ser fortaleza? A gente não tem muito esse contato
com fortalezas, né? Com lugares de refúgio, não é algo comum na cultura do brasileiro. Conhecer fortalezas, construir fortalezas, ainda que a gente tenha, em Salvador mesmo tem algumas fortalezas construídas ainda, logo quando o Brasil estava no seu início, existiam fortalezas, tem ali no Farol da Barra mesmo, você vê um lugar, né, do farol e aquelas pedras grandes, tem um canhão, que era onde era possível os invasores vir, então tinha que ter um lugar de cuidado, né? Um lugar de proteção. Deus é esse lugar de proteção, é essa fortaleza. E refúgio sempre foi algo comum para os israelenses até hoje. Eles têm lugares de refúgio por conta dos bombardeios, o perigo lá sempre é iminente. Lá eles sempre estão em perigo porque vivem cercados de inimigos. Eu lembro que eu e meu esposo, a gente já foi em Israel, fizemos um passeio lá, e eu lembro que uma noite nós estávamos em Nazaré e eu acordei com aviões caça passando pelo céu, né? E eles fazem um barulho e que dá medo na gente que não conhece, né? E passaram vários. E o guia já tinha dito, olha, se tiver algum ataque, uma sirene vai soar, a gente vai todo mundo descer, mantenham a calma, que a gente vai todo mundo descer para o nosso lugar de refúgio. Então ele já deu esse aviso, você já fica com o coração na mão, né? Ai, como é que vai ser isso? Então, quando eu ouvi aqueles caças, eu pensei, eu vou ficar preparada. Estava de pijama, tirei o pijama, coloquei uma roupa, coloquei as coisas mais importantes perto da cabeceira da cama. Meu esposo estava dormindo, não acordou, não viu nada, mas a minha cabeça ficou, né? Para me preparar para o chamado do pessoal. Não sabia o que podia acontecer. Então, lugar de refúgio é o lugar onde você vai se esconder quando o perigo acontece. Deus é esse lugar e Ele é nosso socorro bem presente. O Salmo fala que Ele nos ajuda desde o romper da manhã. E nós estamos aqui, né? No romper da manhã, buscando a sua presença. Não se engane, o Senhor não será a sua fortaleza e seu lugar de refúgio se você não o conhece, não sabe quem Ele é, não o busca, não tem contato com Ele. Seu coração não vai correr para Deus no momento de angústia se você não estiver inclinando o seu coração para Ele nos tempos de paz. É isso que nós precisamos entender. Muitos querem o refúgio que Deus é, a fortaleza. Muitos lembram do Senhor nos seus momentos difíceis, apenas nos momentos difíceis. Deus, me ajude, estou passando por isso. Mas nos momentos de bonança, nos momentos em que tudo estava bem, em nenhum tempo houve a busca por Deus, houve o inclinar do coração para o Senhor. E a gente sabe que onde estiver o nosso tesouro, aquilo que a gente dá valor, ali estará o nosso coração. É o nosso coração que vai nos guiar para temer as más notícias ou confiar que ainda que a morte chegue até nós, contudo, nós estaremos bem, porque para aquele que crê em Deus, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é um trabalhar, né? Não é assim, frases feitas, prontas, mas é deixar, permitir que o Senhor entre a sua luz em nós. Como que fica o nosso coração diante das más notícias? Totalmente acelerado, com medo, receio do que pode acontecer, desesperados, chorando o tempo todo? De que maneira tem ficado o nosso coração?
Precisamos conhecer e sondar para que, de fato, o Senhor se transforme no nosso refúgio e na nossa fortaleza. Outro ponto de destaque é quando ele diz que é um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Lembrei de Apocalipse 22:1. João diz que vê, um rio que sai do trono de Deus, do trono do Cordeiro e de Deus. E que esse rio, vamos lá ver rapidinho como é que está em Apocalipse. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. Os coraitas viram esse mesmo rio fluindo do lugar santo, onde habita o Altíssimo. E aí eles falam com alegria: Deus ali está, Deus nela está, nessa cidade, nesse lugar de refúgio. O Senhor está ali, Ele faz fluir do seu rio. E olha que interessante, Jesus diz que aquele que crê nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, aqueles que andam com o Senhor, que entenderam a sua obra na cruz, aceitaram o que Ele veio fazer por nós, que receberam do seu Espírito Santo, também se tornam esse lugar onde o rio passa, porque o trono de Deus passa a estar em nós e Ele aqui está. Então não é lá, mas é aqui, é na comunhão, é na intimidade com o nosso Pai, com o nosso amado. Nós iremos ver esse rio fluindo, porque onde Deus está, onde o trono de Deus está, ali tem o rio de águas vivas, o rio que flui, o rio que alegra o coração do nosso Deus. E por último, no 10, depois que ele fala o que Deus faz, pode fazer na terra, fala das nações que estão em conflitos e como nós podemos perceber isso nos últimos dias, Tanto disse-me disse, tanto barulho, ninguém sabe nada, o que é que faz, o que é que não faz, porque vem a permissão do Senhor para algumas coisas e pega quem está desapercebido realmente de surpresa. E aí ele diz assim lá no 10, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. E aí eu lembrei do texto de Isaías 30:15, fala assim: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor. Ou seja, quando nós inclinamos o nosso coração, quando nós buscamos fazer de fato de Deus o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia, quando permitimos que o Senhor coloque o seu trono em nosso coração e faça fluir do seu rio de água viva, nós precisamos parar de lutar. Quantos de nós ainda temos lutado contra o estabelecimento do trono de Deus nas nossas próprias vidas? Eu sei que ainda tem, porque isso acontece ainda comigo em algumas áreas do meu interior. Ainda me vejo, falo, poxa, ainda estou resistindo que o Senhor coloque o seu trono nesse lugar, mas a melhor forma é parar de lutar, entregar as armas e saber que Ele é Deus. Ele é Deus. É no arrependimento e no descanso que está a nossa salvação. Arrependendo do que temos feito, que não o agrada, mas também que ainda não nos fez chegar até Ele, permite de fato que Ele seja Deus, que Ele seja o Senhor da nossa vida. E na quietude e na confiança é que teremos vigor. Que nesses dias de luta, de dificuldade, de tantas notícias não
favoráveis, tantas notícias ruins que temos recebido. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie para o seu lugar de refúgio, que o Senhor nos ajude a de fato descansar, a aquietar, parar de lutar diante da sua presença e que nessa entrega o seu trono seja estabelecido em nós e esse rio de águas vivas possa fluir do nosso interior. Eu abençoo vocês, cada uma que está aqui no ao vivo, cada irmão e irmã que ainda terão acesso a esse devocional, que o rio de águas vivas flua do seu interior e ele começa a fluir no momento que você crê. Aquele que crê, do seu interior fluirão rios de água viva. Não basta apenas dizer que crê, mas começa a não crer. A partir daí, nós vamos caminhando para conhecer o nosso Deus, para que Ele faça de fato morada em nós e esse rio fluindo do nosso interior alegrará o coração do nosso Deus. Chegará o tempo em que Ele também dirá de nós, assim como disse sobre Jesus: Eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Imagine, você não espera, não tem expectativa de ouvir o próprio Deus falando isso sobre você, porque eu tenho. Saber que Ele olha para mim e que Ele diz: essa é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Que coisa grandiosa poder ser fonte de prazer do nosso Pai. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nos ajuda a mantermos o nosso coração firme, a nossa mente inabalável em Ti, Senhor. São tempos de angústia, de tantas notícias ruins. Estamos ainda saindo de uma pandemia, vem outras notícias de tsunamis, possibilidades de tsunamis e tantas outras coisas, Senhor, variações de cepas, outros vírus. Senhor, estamos vivendo um tempo de muitas notícias más, mas nós queremos aprender a fazer de Ti o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, Senhor. Ensina-nos, guia-nos para esse lugar, Senhor, para essa cidade inabalável onde o Senhor está e de onde flui o Teu rio, Senhor. Queremos já viver nesse lugar, Senhor. Queremos ter essa comunhão diária contigo, todos os dias sentindo a Tua presença, não de vez em quando, Senhor, mas no dia a dia dessa vida, Senhor. Nos faz andarmos com Teu plano em ação, atentos ao Teu chamado, Senhor. Senhor, ajuda-nos a parar de lutar, Senhor, a entregar nossas armas e a confiar e descansar em Ti, Senhor. Nos abandonar no Teu amor, nos Teus braços, Pai. Senhor, guarda o coração dos meus irmãos, que o Senhor os ajude, aqueles que se sentem ansiosos, angustiados, atribulados. Traz a Tua paz agora, traz a Tua direção agora, aponta o caminho que eles devem seguir, meu Pai. Tu és bom, Tu és grande, Senhor, e nós louvamos e bendizemos o Teu nome nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e até amanhã.